E a nossa palavra hoje é a tribo de Zebulon. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos para financiar o reino. Princípios bíblicos. Não é troca. Não é troca. Você me dá e você leva. Não, não, não. Você não tem nada para você levar, a não ser a graça poderosa do Senhor. Amém? Não é venda, não tem ninguém vendendo nada aqui. Não é compra. Não, pastor, eu quero pagar por. Não, aqui não tem nada à venda. Não vem de transferência da unção de riqueza. Né? Nós não vamos colocar a mão sobre a tua cabeça e vou dizer, eu transfiro para você toda a unção da riqueza. Não, não. Mas é princípio. É princípio. E quando você estuda a Bíblia, aquilo é transferido de pai para filho, de filho para outros filhos, netos, e assim vamos, em princípios. Não tem nada de venda, não tem nada de troca, não tem nada de compra. Que princípios são esses, pastores? Obediência. Diga comigo, obediência. Querida Igreja do Avivamento, nesse nosso primeiro culto do ano, queremos junto buscar o Senhor e pedir a Ele para nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Você quer deixar alguma área da tua vida fora, não? Alguém quer deixar alguma área? Não, é todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa área financeira. Todas elas, inclusive a financeira também. Reconhecemos que tudo que somos, de tudo que nós temos, vem dEle. Vem dEle. E desejamos viver esse novo tempo com a responsabilidade, com fé, com propósito, alicerçados, firmados na palavra. Então você nunca vai ouvir desse altar aqui e falar, vem para cá, dá aqui, que você vai ganhar em troca. Eis aí o teu carro, eis aí a tua mansão. Não, não. Mas você sempre vai ouvir obediência. Obediência. Não é troca, não é venda, é obediência. Talvez alguém pergunte, pastora, isso significa riqueza? Isso significa, nós vamos falar de carrões e mansões? Não. Hoje não falaremos de riqueza humana. Confie em si mesmo, porque toda a riqueza humana um dia... Não, mas eu sou herdeira. Toda a minha vida, quando você chegar, quando você tiver com o seu, como é que fala? Capote de madeira, né? Paletó de madeira. Você não leva nada não, querido. Por mais que você tenha, não leva nada. Aquela riqueza que apenas satisfaz os nossos olhos, né? Uau! Alimenta o orgulho de quem tem. Porque quem tem, fala, eu tenho. Tem aquele orgulho, né? Também alimenta a comparação entre os irmãos, a inveja daquele que não tem. Isso aí é o que o dinheiro traz, é o que o dinheiro gera. Eu estava vendo lá na Inglaterra uma loja e eu me lembrei que eu li a história sobre aquela loja e que o filho matou o pai para ficar com as redes que o pai tinha de loja. Isso é comum. Então não vou ter dinheiro não, pastora. Não, o Senhor quer que você tenha e que viva em abundância. Entendeu? Que vive em abundância, mas tudo tem que haver equilíbrio. O nosso foco é a riqueza do reino de Deus. O foco do crente é a riqueza do reino. Aquele que serve a um propósito maior, e é bem maior. Por quê? Não para nessa vida, não termina no seu paletó de madeira. Não, não. Tem recompensa até depois. Antes, durante e depois. Aqueles que servem com um propósito maior, que me faz abrir a mente, me faz abrir o coração, nos posiciona num verdadeiro propósito de vida. Não é uma vida vã. A nossa parte do reino, a atuação dos dons no reino. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? O que o Senhor colocou sobre você? E para que esse dom? É para o reino. É
para ser dividido aqui entre os irmãos. A participação ativa no reino, a alegria está no centro da vontade de Deus. Essa é a nossa alegria, queridos. Essa é a nossa alegria. Sobre isso não há peso, sobre isso não há, como é que eu vou dizer? Qual é a palavra, Espírito Santo? Comparação. Porque nós fazemos trabalhos diferentes, mas não há comparação entre nós. Você atua no teu dom, eu atuo no meu. E se estivermos dispostos a aprender sobre os princípios do reino, podemos observar exemplos bíblicos que falam sobre isso. Exemplos claros que estão lá na palavra. E continuar contando a história e seus feitos através da nossa própria história. Porque o livro de Atos não está fechado, continua lá. E foi Daniel, e foi Jairo, contando a nossa própria história. História de trabalho, história de superação, história de bênção, história de romper com a pobreza, ruína e miséria. Porque vinha de uma família, porque vinha debaixo de um legado, porque vinha debaixo de uma situação, mas rompeu quando decidiu a obedecer. História que te inclui no crescimento do reino. No reino, quando vai contar a história, quando contar a história do Projeto Vida, a gente pode não estar mais aqui, mas a gente pode dizer, aquelas cadeiras, nós ajudamos, nós estávamos lá pagando, não somente pagando, mas lá, com a ferramenta na mão, montando uma por uma. Hoje as cadeiras já são outras, mas essas histórias ninguém roubou de nós. Amém? A história e o propósito da tribo de Zebulon é o que nós vamos falar hoje. O papel exercido por uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Zebulon. Diga comigo, Zebulon. Hoje nós vamos refletir sobre esses princípios espirituais. Presente na herança de Zebulon. E como eles nos ensinam a lidar com recursos de formas alinhadas ao reino de Deus. Você sabe gastar o seu dinheiro. Se botar dinheiro na tua mão, na minha mão, vamos comprar o dinheiro. Vamos comprar. Comprar a melhor casa, o melhor carro. A gente gasta com tudo que um dia acaba. Essa tribo tinha algo a mais. Eles entendiam e eles estavam alinhados ao reino de Deus. O que havia na tribo de Zebulon, que eles prosperavam tanto. Seu comércio de navios, seu trabalho, sua postura com a tribo de Issacar, que representavam o reino. Onde encontramos esses princípios na Escritura? Primeiramente, nós precisamos entender o que estamos falando quando estamos mencionando a unção, a herança de Zebulon. Por quê? Você tem que olhar para essa turma e falar assim, por que você prospera, cara? Deve ter alguma coisa na tua vida. Você já viu a pessoa que trabalha junto com você, ganha a mesma coisa que você e prospera mais do que você? E você fica, como assim? Por quê? Faça perguntas, queridos. Por quê? Por quê? Tem segredos. Trata-se de uma herança espiritual específica. Tu vai prosperar. Mas qual o propósito de você prosperar? Eu quero prosperar, pastora, porque tem uma casa, minha cara, meu número. Uau, eu ia ser tão feliz lá. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Há uma herança espiritual específica, concedida por Deus, para aquela tribo de Zebulon. Dentro do contexto histórico, dentro do propósito de Israel. E ao estudar essa herança, nós falamos não de uma transferência literal. Isso foi naquela época, pastora. Hoje isso não existe mais. Não tem essa liderança. Vem aqui que você será batizado com essa unção. Não.
o que nós vamos aprender são princípios, são posicionamentos, são decisões. Porque esse povo tinha a bênção, a gente vai ver que Jacó liberou essa bênção, Moisés liberou essa bênção para esse povo. Mas a quem eles se alinharam para isso ocorrer, acontecer? Quem você está se alinhando? Porque nem todo mundo que anda com a gente está na mesma sintonia que você. Não se alegra quando você vai, não se alegra quando você consegue, não se alegra quando você prospera. Então, a quem você está se alinhando? E a tribo de Zebulon, eles se alinharam a Isacar, aqueles que sabiam ler os tempos. Sabia como? Estudando. Estudando o que a palavra diz. E descobrindo o que a palavra diz, eu tenho como te orientar. Por quê? Porque quem ouve a Deus tem o que falar. E quem não ouve? Sem mudar nada. Não te traz nada. Bate palma para você na hora errada. Eu estava discutindo essa palavra com o João, e eu estava dando um exemplo, porque o João que faz as artes, e ele tem que entender do que eu vou falar. Então, se você abrir a arte, você vai ver que aqui tem muitos navios, porque era o que eles trabalhavam, com navios. E o João colocou lá navios, projetos. Mas havia uma tribo que dizia, e eu passando essa imagem para o João, eu falei para o João, João, é como se alguém ligasse para você hoje uma firma, você está iniciando os seus estudos e falasse, João Miguel, eu quero te contratar. Te pagarei 1.000 euros. E você ficasse feliz, afinal de contas eu estou começando, que bênção. 1.000 euros, logo de início. E aí você chegasse para mim e falar, mãe, serei contratado por 1.000 euros, olha a minha alegria. E eu dissesse para você, ainda não é tempo, diga não. Não é tempo. Se forme. Seja profissional na coisa. E mais tarde eles vão te ligar e você vai dar o teu preço. Obedecer. Nem sempre é fácil. Mas quer prosperar? Precisamos ouvir a Deus e obedecer. Por isso, quem anda do teu lado é importante. Quem você ouve é importante. Quem você ouve? Ouve a Deus? Com quem você abre o teu coração? Tem aliança com Deus? Não, é só meu amigo mesmo. Então Zebulon foi o 10º filho de Jacó, o 6º filho de Lia, o último filho de Lia. E essa herança começa a ser revelada quando Jacó, já idoso, profetiza para os seus filhos no Egito. Gênesis 49, 1 e 2. Então, Jacó chama seus filhos e disse, ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Olha o pai. Reúna-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Então, Jacó vem profetizando sobre os filhos, aí a gente vê no versículo 13, Zebulon, chegou Zebulon. Gênesis 49, 13 diz, Zebulon, olha o pai dizendo, habitará nos portos dos mares, será porto de navio, e a sua fronteira será até Sidom. E logo em seguida a profecia também menciona Isacar, mostrando que há um propósito, uma conexão entre essas duas tribos. Aí nós lemos no 13, a gente lê sobre Zebulon. 14 e 15 já vem falando sobre Isacar. Isacar é um jumento forte. Tem que ser forte. Você sabe por que eu preciso ser forte? Porque não é só dar a palavra para você. Não é só orar por você. É não invejar quando você estiver prosperando. É não invejar quando você estiver lá na frente. Tem que ser forte.
para caminhar contigo. Isacar é um jumento forte, que descansa entre 2 sacos de carga. Ju, tem carga para você. Quando vê que os campos é bom e como a terra é agradável, curva-se seus ombros para a carga e se sujeita a trabalhos forçados. Como eu li isso, eu falei, tem dia que eu não estou afim de orar por você, Jairão. Estou não. Estou mais preocupada comigo. Estou mais preocupado com as minhas situações, que aqui é humana, né? Você sabe que se chutar aqui, corre o risco de chutar de volta, porque é humana. Mas é maior do que nós, é mais forte. O chamado é muito mais forte. Mais tarde, Moisés reafirma essa ligação. Deuteronômio 33, 18 e 19. Olha o que ele diz, também profetizando. A respeito de Zebulon, disse: alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Isacar, a conexão novamente, nas suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios justos. Farão um banquete com a riqueza dos mares. Quem está no mar? Zebulon. Mas aqui ele está falando que Isacar é que vai dar banquete com riquezas dos mares, com os tesouros escondidos na praia. A herança prática de Zebulon, queridos. Os portos e os navios apontam para comércio, trabalho, negociação, provisão. É você ganhando dinheiro mesmo. Sabe, é você estar lá na tua luta, mas ganhando, prosperando, sendo reconhecido, sendo escondido. Zebulon se tornou uma tribo ligada ao comércio, à prosperidade, mas obtida com esforço, obtida com sabedoria. Eles se alegravam na saída, a palavra diz, se alegra quando vai trabalhar. Por quê? Se alegra na tua saída, por quê? Porque você tem trabalho, porque você sabe negociar, porque você sabe produzir, porque você vai prosperar, porque você sabe com quem que você está se aliançando. Porque você se aliança com pessoas que quando você diz assim, eu vou pegar uma causa, aqui nós temos a nossa advogada, Ana Cláudia, eu vou pegar uma causa. Olha, mas eu, fulano e fulano, já reúne logo um grupo e vai lá, vamos orar, que se for de Deus para a tua vida, receba. Receba. Traz sabedoria, a mente dela, vai além. E trazendo provisão para casa. Vai receber para quê? Não, é só para me trocar de carro mesmo, para me comprar o apartamento da frente, da esquerda, da direita. Amém? Não, traz provisão para casa. Eles foram os primeiros patrocinadores da sala de estudo da época. Porque eles estavam lá trabalhando, mas Isacar estava estudando. E quem patrocina Isacar é Zebulon. E quando o Senhor coloca na tua mão, é para o reino também. Patrocina o reino e tem alegria nisso. De ver o reino crescendo. Nada disso aconteceu, querido, sem dedicação, orientação, responsabilidade. Então Zebulon saía para as viagens. Comércio. Isacar ia para a tenda estudar os tempos. E juntos colhiam tesouros escondidos na areia. Aquilo estava entranhado. Como é que você vai separar a areia daquilo que presta? Como é que eu vou saber? Enquanto um ora, enquanto um busca os segredos, o outro vai para o campo. Zebulon e Isacar, com um propósito compartilhado. Você tem que caminhar com gente que tem o mesmo propósito que você. Compartilhado com você. E a palavra de Deus sempre menciona Zebulon e Isacar juntos, por uma razão. O chamado de um completava o outro, querido. 1 Crônicas 12, 32 diz, dos filhos de Isacar, homens que tinham entendimento dos tempos e sabia o que Israel deveria fazer.
Não era só Zebulon que eles falavam, não. Eles orientavam toda a tribo. Toda a tribo era orientada. As 12 tribos eram alimentadas pela sabedoria e pelo estudo de Isacar. Buscando em Deus os tempos certos. Tempo de andar, tempo de parar. Tempo de guerrear, tempo de se calar. Isacar tinha discernimento espiritual, queridos. Entendimento dos tempos, compromisso com a palavra. Que tal você iniciar o teu ano com compromisso com a palavra? De ler a palavra. Pelo menos um capítulo, 3 versículos, não sei o que Deus vai colocar no teu coração. Mas você ter esse compromisso com Deus, de ler todos os dias. Iniciar o ano fazendo algo diferente para a tua vida. Eles ajudavam a nação a caminhar, alinhados à vontade de Deus. Eles orientavam a tribo de Zebulon no seu comércio, no tempo e no que a palavra dizia a respeito daquele tempo. Quem busca a Deus, ouve a Deus. A caminhada pelo ensinamento da palavra de Deus, se tornando como uma bússola da fé. Quem é a sua bússola da fé? Eu pensei muito sobre isso. Falei, Deus, quem é a minha bússola da fé? Não é eu pegar e falar, Claudinha, não é aquele crente que fala assim, ora por mim, o que você vai fazer? Eu vou para casa dormir enquanto você ora por mim. Não é isso, queridos. Ora por mim porque eu estou numa luta. Amanhã de manhã eu vou me levantar. Amanhã de manhã eu vou estar na guerra. Quantas vezes eu escuto, eu estou chegando, pastora, de tal hora e vou sair tal hora. Nesse período você me cobre em oração? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu vou ver um negócio, eu vou ver uma casa, eu vou ver um trabalho, eu estou pensando num trabalho, eu vou visitar um médico, eu preciso. Enquanto você estiver, quem cobre a tua vida? Zebulon, por sua vez, contribuía com recursos para o ministério espiritual fosse sustentado. A igreja não é sustentada por vento, a igreja é sustentada. Diga por mim. Diga por mim. Porque eu e você fazemos parte dessa história. A igreja não está aberta para a gente dizer, é mais uma porta aberta. É para que vidas sejam salvas. Patrocinada por quem? Diga por mim. Por mim. Por mim. Aqui aprendemos um princípio fundamental no reino de Deus, diferentes chamados, todos cooperam entre si. Diferentes chamados, mas todos cooperam entre si. Há sempre um avanço na vida daquele que doa. Também naquele que está lá no comércio, no trabalho, quando na vida daquele que busca a vontade do Pai, há sempre um avanço sobre a nossa vida. Mas você não está aqui para ficar como um mendigo e falar, me dá aí, traz para mim. Nem o que está aqui, orando e sustentando, nem o que está aí. O Senhor entrega ao que está aqui e ao que está aí. No meu dom e no teu dom, você tem algo a dar. Você tem algo a dar. Você não vai fazer tudo como eu não vou fazer tudo, não tem condição. Mas o que o Senhor te entregou? É provisão financeira? Obedeça. Obedeça. Obedecer que a senhora está falando é só trazer para a igreja? Não. Queridos, quantas das vezes o Senhor coloca na nossa frente uma pessoa com fome? E o crente tem a cara de pau de dizer, vou orar por você. Ele quer comida. É comida. Quantas das vezes? Nós vamos ter aqui pastora Selma Benjamin, vocês vão conhecer pastora Selma. O que Deus fez na vida daquela mulher. Só um pouquinho da história dela, que eu me lembro da história. Ela mora em Los Angeles e ela foi abastecer o carro. E quando ela estava abastecendo o carro, ela viu uma menina completamente drogada, menstruada, suja. Colocou bem na frente dela e ela fiquei chocada com aquilo.
Aí ela foi para outro lugar, o segundo eu já nem me lembro qual foi o lugar, que Deus mostrou o mesmo cenário para ela, a menina suja, a menina toda drogada, situação de vida terrível, bem na frente dela. Ela falou: o senhor quer me dizer alguma coisa? Coisa horrível, isso não é um ser humano. Hoje ela tem um ministério maravilhoso por causa dessa visão que Deus deu. As filhas de Sara. E ela faz todo um trabalho lá em Israel, cuidando das filhas de Sara. Quando o Senhor te mostra, queridos, quando você fica ali olhando, meu Deus, isso fede, vou passar por uma outra rua. Quando você chegar na outra rua, você vai encontrar outro, e outro, e outro. Não deixa Deus desistir de você, não. Não permita que o Senhor desista de você, porque eu não tenho nada para dar. É claro que você tem. É claro que você tem, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Agora, que tipo de mordomo sou eu e você, com aquilo que o Senhor nos dá? Talvez você não seja aquele que vá para frente: pastor, eu nunca vou pregar, não conta comigo para isso. Não conta comigo para mim ir para a rua, evangelizar, não sou eu, pastor. Eu não tenho jeito para isso, ok? Mas quem sabe o Senhor está te chamando para ser o patrocinador do reino. E o patrocinador do reino é só você e ele que sabe. Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai estar ali esse mês. Não, não, não. A palavra de Deus diz: com alegria. Com alegria. E o patrocinador do reino não tem alegria maior do que quando ele patrocina o reino. O princípio do financiamento do reino, querido. Zebulon compreendeu que prosperidade não era desperdício, mas sustentação do propósito de Deus na terra. Eles trabalhavam, prosperaram e usaram seus recursos para que a palavra fosse ensinada, discernida, anunciada, sustentada. Isso ensina a mim e a você. Deus supre todas as nossas necessidades, porque nos ama. Então, quando eu disse lá no início, não é troca? Não, não é troca. Por que você é suprido das suas necessidades? Porque o Senhor nos ama. Mas Ele também confia recursos especiais na mão daquele que tem um olhar especial para o reino. Aquele que gosta, aquele que tem prazer, aquele que tem alegria. Estou indo lá, né? Falou, né? Está todo mundo indo, vão olhar para mim para ver se eu vou. Deuteronômio 8, 18. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês, não tem outro, a vocês a capacidade de produzir o quê? Produzir o quê? Riquezas, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Pastora, para quê? Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão. Mas o que eu tenho a ver com Abraão? A palavra de Deus diz que, através de Abraão, na linhagem de Abraão, na aliança feita com Abraão, sempre teve um objetivo maior. A bênção não terminava nele. Todas as famílias da terra seriam alcançadas. Como? Como todas as famílias da terra seriam alcançadas? Olha como é importante isso. Você já pensou sobre isso? Quando você lê, todas as famílias serão alcançadas. Como? Através de uma maneira só. Pela vida de Jesus. Pelo propósito dele. Por aquilo que a gente carrega. O que a gente carrega? A presença dele, o propósito dele. Então, por que a porta está aberta? Qual é o propósito dessa porta aberta? É para a gente enriquecer. É para isso, queridos. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Por isso há tanta luta. Na hora que você vai ofertar, a hora que você vai... Não, não. Não, é porque eu tenho tanta coisa, tanta luta para você liberar. Deixa eu te falar. É tudo sobre Ele. É sobre a expansão do reino. É sobre a fala dEle. É sobre a vida dEle.
A luta de Satanás é que você retenha, não é pouco não, é tudo. Ele quer que você retenha tudo, que você priorize. Tudo aquilo que prioriza o reino, você negocia. Tudo. Satanás quer que você retenha tudo, para que o reino não venha se expandir. Nos nossos dias de hoje, querido, nada mudou. Nada mudou. Deus continua chamando pessoas para cooperarem com o teu reino, de maneira diferente. Alguns pregam, outros ensinam, outros intercedem e outros financiam a obra. Com fidelidade, discernimento e alegria. O que isso significa, pastora? Que todos serão ricos? Não, nem todos serão ricos. Para com essa bobeira. Nem todos serão ricos. Às vezes o que o Senhor te chamou mesmo é só para interceder. O alicerce é aquele que intercede. Que prosperidade é sinal de espiritualidade? Nunca foi, nunca será. É próspero quer dizer que é espiritual. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou que dá, é uma troca automática. Eu dou para ser abençoado. Não. Ah, então eu sou mendigo da fé. Eu sou aquele que fica aqui só esperando. Não. Significa que Deus trabalha em corações disponíveis, querido. Ensináveis. Pessoas fiéis. Pessoas fiéis. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza, nem por obrigação. Se você tem o chamado de patrocinador, não fica negociando com a tua alma. Pastor, eu não tenho alegria maior do que quando eu tenho para dar. Começa a orar ao Senhor isso. O Senhor me deu essa alegria. Então gera condição para que eu possa viver essa alegria e não ficar negociando com a minha alma. A obra precisa de você, mas precisa também da tua alegria. A obra precisa de você, mas precisa também da tua alegria. Queridos, nesse ano do alicerce, nós teremos um chamado à maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Ore e peça direção a Deus. Se você deseja crescer nessa área, comece a orar ao Senhor. Eu sou um desses que quero ter, para poder patrocinar a obra de Deus. Seja fiel onde você está. Se você vê a necessidade de alguém, é contigo mesmo. Você não vai ligar para ninguém, não. Você vai ajudar aonde você estiver. Trabalhe com discernimento. Não alimente espírito de miséria de ninguém. Não alimente espírito de miséria de ninguém. Cuidado com aquele que Deus está tratando e você entra na frente. Deixa que eu te ajudo, irmão. Está em necessidade, irmão? Deixa que eu te ajudo. Se Deus estiver tratando com ele, vai tratar contigo também. Use de oração, use de sabedoria. Administre bem o que você já recebeu. Administre bem isso. Confie no tempo de Deus. Não é troca. Eu plantei hoje, eu quero receber hoje. Não. Permita ajuste e crescimento. Senhor, se o Senhor tiver que tratar comigo, trata comigo, porque eu quero crescer. Dá ao reino uma resposta de fé, não é por pressão. Se você entrar no lugar que quiser te impressionar, se quiser te manipular, em nome de Jesus, aprenda a trabalhar com discernimento de espírito. A trabalhar com discernimento de espírito. Muitas das vezes nós fomos lesados, muitas das vezes meteram a mão porque nós permitimos. Porque a nossa fraca fé também. Por falta de discernimento. E a gente tem que confessar isso ao Senhor. Senhor, eu entreguei porque eu queria receber de volta. Foi por amor. Eu só dei porque eu queria receber aquilo que aquele homem falou, que aquela mulher falou. Aquele testemunho que eu ouvi. Nunca foi por amor, nunca foi por alegria. Nunca foi por honra ao Senhor.
nunca foi para mim ver a casa do Senhor prosperar de verdade, receber pessoas, fazer parte da história e fazer parte da minha história. O pastor, essa semana, ele falou algo para mim, ele falou assim: como é bom olhar e falar todos os meses, eu fui fiel ao Senhor. Agora eu digo a você, o que importa para você ter um pastor que não é fiel? Se ele não é fiel ao Senhor, nunca vai ser a você. Nunca vai ser com a tua vida, com a sua família. Nunca vai ser. Se ele não é fiel ao Senhor, não vai ser fiel à família dele. Então somos nós, somos nossos filhos. Vamos ensinar fidelidade ao Senhor, sem pressão, por amor, por amor. Dá ao Senhor como resposta de fé, não por pressão. É fruto de relacionamento, não é de medo. Não é ficar de medo. Trabalhe com discernimento, todo o tempo. É fruto de amor à casa do Pai, em ver o melhor, nunca o pior. Nunca sobra. Ah, estava sobrando. Ah, o sem uso. Aí eu trouxe. Não, sempre acrescentando. Então não é para trazer nada, pastor? É claro que é. Você vai acrescentar o quê? O que você vai acrescentar? A excelência. A casa do Pai merece. Querida igreja, somos filhos e filhas de um Deus fiel. Não esqueça disso. Ele prova o coração, sim, mas sempre com amor, graça e propósito. Quando entendemos que tudo pertence a Ele, caminhamos com liberdade, alegria e responsabilidade. Que o Senhor nos ensine na manhã de hoje, que marque esse dia na tua vida, a trabalhar com a excelência, a administrar com sabedoria tudo que vai vir. Administre com sabedoria, a contribuir com alegria, a viver para a glória do teu nome. Fique de pé. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias.